Então o primeiro problema é que você não consegue prever com antecipação suficiente para você estar ajustando os seus investimentos. E se você for muito medroso e você toda hora, eu acho que vai entrar uma recessão, você vai acabar vendendo tudo todo mês. Todo mês vai ter um número ou alguma medida que vai falar, meu Deus, estou entrando numa recessão. E aí você acaba não investindo ou não deixando dinheiro investindo e perdendo uma grande oportunidade. Mas tem um segundo problema. O segundo problema é que o mercado se antecipa. Então aqui nesse gráfico eu estou mostrando para vocês em amarelo e olha, em verde, porque essas duas coisas se alteram, mas em amarelo é para ser o ciclo econômico e em azul é para ser o mercado. E você pode ver que essas duas curvas elas se entrelaçam, dando essa parte verde. O que acontece é que o mercado se antecipa. Quando o mercado começa a cair antes de chegar a recessão, às vezes 6 meses ou 3 meses antes de chegar uma recessão, porque o mercado já está vendo lá na frente que isso pode acontecer. E por isso que o mercado cai tanto assim, que ele é tão reativo, porque às vezes vem alguma nova notícia que pode ser que tenha uma recessão e o mercado já cai antecipadamente. Então o mercado tem essa habilidade de cair antes das coisas ficarem ruins, antes das notícias ruins vierem à tona. Tanto é que o mercado, lá na época do Covid, ele caiu antes de acontecer os lockdowns, não com uma certa antecedência, ou mesmo em 2008, antes de o mercado ter oficialmente que estava em recessão, quando já tinha umas notícias ruins, o mercado já caiu antecipadamente. Então, e você não sabe quanto antecipadamente, vai ser 3 meses, 1 mês, 6 meses antes da recessão. Então, isso é uma das grandes dificuldades dentro da gestão de patrimônio. E a outra notícia é que o mercado também volta a subir antes da recessão ter terminado. O mercado se antecipa, o mercado está vendo o futuro. Então o mercado lá em abril, maio do ano passado, ou principalmente em junho, começou a subir muito fortemente, enquanto o mundo ainda estava fechado, que ainda estava num processo de recessão, mas o mercado já estava vendo que o impacto do Covid não era tão grande, ele já estava reagindo antecipadamente. Então por isso que só saber o ciclo econômico é interessante, mas não é suficiente. E aqui eu queria trazer para vocês como diferentes investimentos reagem para a questão do ciclo econômico. Então, a gente fala muito, eu falo muito nas minhas lives, eu falo muito nos meus vídeos, de ações que são cíclicas e ações que são não cíclicas ou algumas até defensivas. Então, diferentes investimentos reagem diferentemente durante o ciclo econômico. Aqui eu estou trazendo para vocês as ações da Vale em dólar em azul e as ações da Bolsa Americana, do S&P 500, em vermelho. Quem assistiu a live passada, eu falei da Johnson Johnson e da PHP Pillenton, que são duas empresas, uma extremamente defensiva e outra extremamente cíclica, mas eu mostrei um outro conceito, um conceito de risco, de volatilidade, que é muito importante que você conheça. E hoje eu estou falando mais para a questão do ciclo econômico, o que acontece com essas empresas em momentos diferentes do ciclo. Então, a Vale é uma mineradora e o sucesso dela ou fracasso, e o teu sucesso como investidor, vai depender do preço que o mercado está pagando no produto que ela vende. Ela vende uma matéria-prima, um commodity. E o lucro dela vai depender do preço do minério de ferro. Uma tonelada do minério de ferro da Vale, mas claro que tem alguns tipos de minério de ferro, não são tudo igual, mas enfim, uma produção, uma tonelada no minério dela com qualidade 68, seja lá o que signifique, vai ser exatamente igual a uma tonelada produzida pela BHP Billiton ou pela Freeport-McMoRan ou qualquer outra mineradora do mundo. Não tem uma grande diferença entre esses produtos. O sucesso da Vale não depende da qualidade do produto dela, é padronizado. Depende, claro, dos custos que ela tem, mas isso é meio parecido. Claro que uma pode ser mais eficiente que a outra, pode ter uma mina melhor que a outra, mas depende principalmente do que o mercado está pagando. E o que acontece é que em momentos de expansão, principalmente no fim do ciclo, como a gente teve aqui entre 2006 e 2008, 2009, o preço do minério de ferro ele pode disparar e, consequentemente, a Vale como investimento ela vai disparar. E você pode ter um longo período que o preço dessa matéria-prima está lá embaixo, o que faz com que a Vale, como investimento,
ande de lado, ou talvez tenha um rendimento negativo por um longo período. Tanto é que ela é uma ação tão volátil, ela teve, considerando todo esse período de um ciclo de alta e um ciclo de baixo, ela teve um rendimento aí em torno de 10%, ela não foi um mau investimento. Foi muito parecido com o índice S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana. Só que ela teve um curto período, principalmente no momento que o preço dos commodities estava disparando, enorme, e depois ela teve aí quase 10 anos andando de lado, chegando a ter quedas de 90%. Então isso que é um investimento cíclico. E por que isso é importante? Porque o Brasil é uma economia cíclica e a Bolsa Brasileira é riquíssima em empresas cíclicas. As maiores empresas, a Vale e a Petrobras, são altamente cíclicas. Os bancos também são cíclicos, um pouco menos. Tem uma certa discussão até que ponto pode ser considerado um investimento cíclico, mas bancos são cíclicos dentro de uma economia cíclica. Então, o investidor que só fica no Brasil, ele vai estar obrigatoriamente tendo todas essas montanhas russas. E aqui mostrando em vermelho a Bolsa Americana. A Bolsa Americana ela tem alguns setores cíclicos, o índice S&P 500 é um índice diversificado, mas a Bolsa Americana ela é muito forte em áreas não cíclicas, ela é muito forte em tecnologia. Por exemplo, a Apple, ela não depende do preço do minério de ferro, e o produto dela é muito diferenciado do produto da Samsung, por exemplo, da Nokia, ou seja lá qual outra concorrente. A Apple, o sucesso dela depende da qualidade dos seus produtos, ela consegue se diversificar, ela consegue ter novas features, novos detalhes, novos produtos. Então o sucesso dela depende muito mais dela do que o mercado está pagando por uma tonelada de minério de ferro. Ainda que tecnologia seja um setor que tenha uma certa ciclicidade. Mas, por exemplo, a Johnson & Johnson. As pessoas vão consumir os produtos da Johnson & Johnson, seja fralda, seja lenço umedecido, seja band-aid ou medicamentos que ela produz, independentemente do ciclo. Se você tiver que fazer uma operação e você vai precisar tomar um medicamento, você vai tomar, não importa se a economia está indo bem ou mal. Então, tem setores que são mais impactados do que outros. E aqui eu estou mostrando para vocês, na parte de cima, a Vale e o índice S&P 500 como investimento nos últimos 20 anos. E embaixo, veja a diferença dos momentos de crise. As crises em ações cíclicas, elas tendem a ser muito mais profundas e muito mais longas. Por isso que, se você conhecer essa informação, você pode criar um portfólio muito mais protegido e muito melhor para o seu perfil de risco. Pessoal do Instagram, só para avisar, a live está no YouTube. Assista lá. E, então, queria trazer para vocês alguns setores que são altamente cíclicos e outros setores que são defensivos. Já precisa conhecer um pouco mais e saber como construir um portfólio melhor. Por exemplo, óleo, gás, setor de energia, petróleo, é altamente cíclico. Depois eu vou falar de energia elétrica, estou falando de energia como, enfim, petróleo, óleo e gás. Mineração, altamente cíclico, e são ciclos muito longos, de 10, 15, 20 anos, 30 anos às vezes, entre uma alta estrondosa e depois um longo período de andando de lado. Ouro também é um setor altamente cíclico. Empresas industriais, por exemplo, a Ford, a General Motors, elas têm uma grande variação se a economia está em expansão ou se ela está em recessão. São ações que elas deslancham em momentos de expansão e elas sofrem muito em momentos de queda. Bens de consumo cíclico, também você tem a Ford, que também cai dentro desse setor. Bancos são considerados setores cíclicos, embora tenha uma certa discussão. O banco era um pouco menos cíclicos, por exemplo, que mineração, mas não deixa de ser considerado cíclico. E empresas aéreas, quando tem uma recessão, quando tem uma crise, quando você está desempregado, você não voa de avião, você não vai tirar férias. E quando as empresas estão investindo menos, elas vão mandar os seus funcionários menos de avião, vão cancelar projetos, de forma que isso impacta fortemente empresas do setor aéreo. E outros setores são considerados defensivos, são setores que as pessoas vão utilizar esses produtos, faça sol, faça chuva, energia elétrica, ninguém vai deixar cortar a conta de luz, ou água, ninguém consegue viver sem água e esgoto. O setor da saúde, você não vai deixar de consumir produtos de saúde, teu remédio, só porque a economia está numa recessão. Telefonia também é considerado um setor anticíclico. Na verdade, tudo que em inglês fala-se muito a palavra de utilities, ou seja, utilidades públicas.
E bens de consumo do dia a dia. Você não vai deixar de comprar uma fralda, ou você vai deixar de comprar uma gilete, uma escova de dente, porque a economia está em recessão. E a Bolsa Americana ela é riquíssima desse segundo setor, principalmente de bens de consumo. Ele tem várias marcas que vocês podem pensar no dia a dia, só no supermercado vocês vão ver que a maioria das marcas são, uma grande maioria é americana, ou talvez seja controlado por uma empresa americana, e aí você vê algumas vantagens, né, desse lado de investir no exterior e sair um pouco de toda a ciclicidade da economia brasileira.